Bora lá, galera, vamos acompanhar as análises do jogo do Vasco e Grêmio. Vasco vencendo em São Januário, o primeiro jogo do Vasco do ano no Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida, o Vasco não decepcionou e conseguiu sair com os 3 pontinhos, vencendo a equipe do Vasco, do técnico Renato Gaúcho. Vamos acompanhar a imprensa analisando e falando tudo sobre o Vasco e os lances polêmicos também que tivemos. Tivemos também diretoria do Grêmio reclamando muito desse jogo contra a equipe do Vasco. Eu queria a opinião de vocês, galera, se vocês acharam também que essas polêmicas aí, essas reclamações do Grêmio é válida, tem razão a diretoria do Grêmio de estar reclamando, de ter sido prejudicada? Pode ter razão sim, mas uma coisa a gente tem que admitir, esse time do Grêmio não apresentou bom futebol e também não está apresentando bom futebol nos últimos jogos. O Vasco, né, que estava se preparando já há algumas semanas, conseguiu iniciar com vitória o Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo do técnico Ramon Dias, que é deixar a equipe bem longe dessa zona de rebaixamento. Vasco e Grêmio, porque o Vasco venceu o Grêmio por 2-1, né? Vamos rodar os gols aí e depois as polêmicas aí de arbitragem. Seu vizinho tá feliz hoje? Tá feliz. Tá feliz? Até não esperava estar feliz hoje, foi surpreendente. O Vasco, depois de um tempo de inatividade, quase uma nova pré-temporada, sem reforços, mandou um time muito competitivo a campo, com 3 volantes. Ele vai com esforço. Matheus Carvalho, que marca os gols. Que é o jogador mais ativo do jogo. Foi o melhor em campo, Matheus Carvalho. Uma grata surpresa do Vasco. Já vinha jogando bem no campeonato estadual. Cocão, né? Cocão é mais legal. Popularmente conhecido como Cocão. Foi muito bem. E até substituindo o Payet, ele como o volante ali, o terceiro homem, o cara mais criativo, foi premiado com gol. E o Vasco muito competitivo. Com 3 volantes, o Galdames fechando ali a linha de 3, funcionou muito bem. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, mereceu a vantagem, oscilou no segundo, mas depois retomou ali a intensidade na partida, boas mexidas do Ramon Dias. Então, uma vitória boa para o Vasco, para a missão que tem, que é tentar fazer um primeiro turno relativamente tranquilo, com a grande esperança da janela do meio do ano, para tentar... O torcedor do Vasco sabe que com esse elenco, até o fim da temporada, se for só com isso aí, vai sofrer de novo. Então é tentar se mobilizar para fazer um bom primeiro turno e não passar o susto mas que passou no pênalti ali, né? Do Piton, né? O Piton até abraçou a bola. Olha, o Piton se desequilibra no lance, o pé de apoio, ele perde o pé de apoio, e para retomar o equilíbrio, ele abre o bração. Sim. E na hora que ele retoma o equilíbrio, já abraço ali, né? Ele desarmou o Diego Costa com a mão. Então, a bola já está no braço dele e ele abraça a bola. E o esforço sai jogando legalzão. Tá tudo certo, ele desarmou Gente, com a mão. eu queria só entender. Bom, se alguém discordar, por favor, fique à vontade. Ele foi pênalti. Ele quase escorrega, ó. Ele quase cai. E vamos lá. E isso não muda o fato de o Vasco ter sido o melhor do jogo, ter merecido a vitória. Claro. E o Grêmio estar aquele campeão que a gente vê de estadual, mas que assim, é um time com muitos problemas. Hoje ficou muito claro. Tomou mais 2 gols hoje, hein? Toma gol. É um time que hoje, não, em vários momentos, pressionando muito pouco a bola. Tem muito mérito no trabalho, acho que é um elenco que precisa até melhorar, assim como o Vasco. Mas assim, o Breno até falou que o vizinho ficou surpreso com a vitória. Eu achei que hoje, inclusive nos meus palpites, eu coloquei que o Vasco ganhava, não só pelo Vasco, mas pelo Grêmio. O Grêmio tem o título ali gaúcho, é importante e tal, mas assim... Teve pênalti. Esse é o lance do pênalti. Isso é pênalti? Pra mim foi pênalti. Isso aí é pênalti e é lei da compensação. Porque o Rodrigo Eli, ele vai chutar a bola, o Galdames ganha a frente e ele chuta o tornozelo do Galdames. Só que esse o cara não vai lá no VAR olhar e depois anunciar no microfone. Mas é pênalti. Dá pra entender o tamanho da Não lambança? quanto o outro. Pra quem tá em casa ou não acompanha o jogo, dá pra entender o tamanho da lambança? Então você tem isso uma é bola bastante que o também. Piton abre o braço, Segura a bola. segura a bola e abre tanto que quando volta o movimento do braço, ele segura a bola, aí o árbitro vai ao VAR e olha e não dá o pênalti. E o melhor, é assustador. justifica Sim. diante de um estádio inteiro, com áudio para todo mundo ouvir. Isso. Passa mais vergonha ainda. Acidentalmente. E ninguém comprou a ideia. E vendo as No imagens. dia tenebroso, eu tem acho que essa é a pior. É a pior. É a grande vergonha, né? Acho que é uma vergonha assumida. Os dois são muito e claros. dita. É uma vergonha
vista, revista e divulgada. E ouvida. Coisa maravilhosa. Amplificada pelos microfones do E estádio. conseguiram transformar uma inovação em nome da transparência, que é válida, num mico. Esse é o cara... Com isso, não? Você acha que com as 2 rodadinhas eu vão tirar isso aí? Pro break, fecha. Isso aí, pra mim, essa coisa do árbitro falar no sistema de som é tão ruim quanto os vídeos no dia seguinte. A arbitragem que não tem o mínimo básico não pode ficar pensando nessas tecnicalidades. Sim. Isso é para outro tipo de ambiente de futebol. Perfeito. E mesmo assim não funciona em todos. Perfeito. Aqui no Brasil, é você querer ir para o começo da fila sem ter cumprido a sua obrigação. É muito feio. Tende a ser horroroso ao longo do campeonato. Essa foi só a primeira amostra. Galera, e essa foi as primeiras amostras da arbitragem do futebol brasileiro, a nossa arbitragem, que tende cada dia mais a ser pior, né? E hoje tivemos lambanças, né? Alguns jogos aí, arbitragem bastante equivocada, bastante também nervosa. As equipes, parece que a arbitragem está mais nervosa do que os jogadores estão entrando em campo. O que está acontecendo é que a arbitragem, ela simplesmente quer aparecer mais do que os jogadores. Ela quer ser protagonista, entendeu? O VAR para intervir em lances polêmicos. O VAR entra em lances que não tem que entrar e, na minha opinião, muitas das vezes acaba prejudicando muitas equipes. O Vasco mereceu a vitória, jogou melhor do que a equipe do Grêmio. O Grêmio do Renato Gaúcho tem sido uma equipe muito apática, tem uma equipe que não está jogando bem. Poupou a primeira rodada da Libertadores, queria o título do Gauchão, conquistou o título. Jogou a Libertadores segunda rodada, perdeu para a fraca equipe do Huachipato. Perdeu em casa, em sua arena. Todo mundo pensava, opa, é vitória certa, já somamos 3 pontos a Libertadores. Na minha opinião, o jogo contra o Huachipato foi um jogo que foi surpresa dessa equipe do Grêmio. Eu não esperava que o Grêmio pudesse perder jogando em casa, né? E agora o Campeonato Brasileiro, eu esperava, né, que o Grêmio, pela equipe que tem, poderia ter jogado melhor contra a equipe do Vasco, mas o Vasco se preparou muito bem. O Ramon tá de parabéns, tem trabalhado muito essa equipe nesse período que o Vasco ficou sem jogos, né, já que o Vasco foi desclassificado das semifinais do Campeonato Carioca, então o Vasco teve tempo para poder trabalhar. O Ramon também não tem desculpa também para poder reclamar, é falta de tempo? Não é, teve tempo, trabalhou e venceu o primeiro jogo, isso é que importa. O Vasco venceu, conquistou seus 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, né? O time do Vasco agora chegando a 3 pontos, né? Foram poucas equipes que venceram, foi Palmeiras, Internacional, Vasco, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Foram essas 3 equipes que venceram no Campeonato Brasileiro, galera. O Vasco, hein? O Vasco, será que o Vasco esse ano consegue brigar por algo melhor no Brasileirão? O Vasco, que já tem na sua segunda rodada um jogo contra a equipe do Bragantino no estádio Nabia Bichedid. Todo mundo sabe que é difícil jogar no estádio Nabia Bichedid, então a gente tem que analisar bem para ver se o Vasco vai conseguir ir forte contra a equipe do Bragantino, que na minha opinião é uma equipe jogando em casa, é uma equipe muito forte, não está na mesma fase de 2023, mas esse ano essa equipe do Bragantino está um futebol um pouquinho a menos e eu acho que o Vasco tem tudo para poder jogar fora de casa e quem sabe até buscar os 3 pontos. Eu acho que o Vasco tem plenas condições de jogar em Bragança Paulista e buscar os 3 pontos, né? E já a equipe do Grêmio, que vai ter um jogo também complicado, contra a equipe do Atlético Paranaense, uma equipe que venceu o Cuiabá somente por 4-0, né? Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Grêmio, mesmo o Grêmio jogando em sua arena. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está sendo comandada pelo Cuca, né? O Cuca assumiu a equipe subiu muito de produção, tem jogado bem, está convencendo, está dando muitas goleadas e é uma equipe que está no radar. Temos que ficar de olho também na equipe do Atlético Paranaense, que tende também a vir muito forte nesse Campeonato Brasileiro. E deixa aí, galera, nos comentários o que vocês acham do Vasco. Será que o Vasco vai brigar pela parte de cima da tabela de classificação ou parte de baixo? E coloca os comentários de vocês sobre o Grêmio, galera. Será que o Renato Gaúcho vai conseguir recuperar essa equipe que está em baixa, não está conseguindo vencer, está tendo muitos problemas técnicos? Coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.